segunda parte é essa. Tio, ok, a gente não vai utilizar aquelas medidas de tempo que o senhor falou. Quais são as medidas de tempo, já que a gente aprendeu naquela aula que é para medir o comprimento em milímetro, centímetro, metro, quilômetro? Quais são a do tempo? Do tempo são 3, certo? Que é os principais que a gente vai usar no mundo todo, ok? É o segundo, que a gente pode escrever com S, igual os outros que a gente escrevia M, vocês lembram? De metro, milímetro, vocês lembram? MM. Aqui também tem os seus símbolos para a gente poder escrever essas unidades. Segundo é o S. O segundo ele vai até 60 segundos, ok? O minuto a gente escreve min e ele vai até 60 minutos. E a hora a gente escreve o H e ela vai até 24 horas, ok? Vamos continuar. Agora, tio, o senhor disse antes que no comprimento não tinha só eles, tinha a distância do braço, da palma da mão. No tempo existiam outros também? Também existe. Vamos supor, se eu juntar várias horas, no caso 24 horas é mesmo que o quê? 24 horas é mesmo que um dia. Então, um dia também é uma unidade de medida de tempo. Olha essas outras. Ó, existem outras maneiras de medir o tempo? Sim. Um dia comercial, ele tem 24 horas, ok? 24 horas. Uma semana, o que é uma semana? Uma semana, ela tem 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias. Um mês comercial, ele tem 30 dias. Um bimestre tem 2 meses. 2 meses. Se ele tem 2 meses e um mês tem 30, é 30 e 30. 30 e 30 é 60 dias. Um trimestre tem 3 meses. 3 meses é 30, 30, 30. Dá 90 dias. Um semestre tem 6 meses. Então tem 6 vezes o número 30, que dá 180 dias. Isso aqui são outras unidades. Isso aqui a gente usa bastante. Por exemplo, na escola a gente trabalha com dias da semana. A gente trabalha. São 7 dias, mas você vai os 7 dias para a escola? Não. Você só vai 5 dias para a escola. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O dia tem 24 horas. Tu passa 24 horas na escola? Não. Você só passa 4 horas na escola. De quinzena em quinzena, um mês tem 30 dias, mas são divididos em 2. 15, 15, quinzena, ok? Nós temos as nossas provas bimestrais. Bimestre e bimestre vocês fazem provas, não fazem? Aí vocês veem muito na escola o semestre, que é o semestre antes das férias de julho e o semestre depois das férias de julho. Isso aqui a gente usa muito. Prestem muita atenção. Reparem nessas dicas de vermelho que eu coloquei para lembrar dos nomes, ok? Mas existem outras medidas também. Por exemplo, se eu juntar 12 meses, se eu juntar 12 meses, esses 12 meses viram o quê? Viram um ano. Aí, ou então 365 dias. Um biênio são 2 anos. Uma década é 10 anos. Um século é equivalente a 100 anos. Vixe, aqui eu errei. Aqui, um milênio tem 1000 anos. Eu escrevi 2 vezes milênio aí. 1000 anos, ok? Essas aqui vocês não são obrigados a aprender tudo nessa aula. O que vocês têm que aprender nessa aula é esses 3. Esse aqui a gente vai vendo ao longo da nossa vida, ok? Eu só estou passando para vocês saberem que existem. Para ficarem mais espertos, mais inteligentes, ok? Fiquem sabendo que esses outros existem. Então vamos lá. Para medir o tempo passar, nós criamos alguns instrumentos. No comprimento foi régua, foi fita métrica, trena. Para medir o tempo passar, os mais comuns são os relógios. Os relógios existem, antigamente nós tínhamos relógios do sol, já falei para vocês. Mas antes de existir os relógios de corda, certo? Os relógios a bateria, a pilha digital, existia uma ampulheta. Essa ampulheta é uma espécie de um vidro com areia dentro e ela leva uma quantidade de tempo específico.
Dependendo do comprimento da largura desse vidro e da abertura aqui, vai caindo areia aos poucos. Pode durar 1 hora, 2 horas, vai depender da forma que você colocou, ok? E da quantidade de areia que você colocou. Mas aqui nós temos esse relógio, que ele é um relógio de bolso. Você amarra isso aqui e coloca no bolso. Esse é relógio de pulso, porque ele fica no pulso. Esse é um relógio de parede. Esse é um relógio de cuco, também de parede, fica balançando. Esse é um relógio digital, de pulso também, diferente desse. Esse aqui nós chamamos de relógio analógico. Esse é analógico, esse é analógico, analógico, analógico. Porque o tempo é passando por ponteiros. Esse aqui é relógio digital, ok? Ele tem essa forma aqui de números, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 horas. Nós temos um relógio de pulso de parede e um relógiozinho de mesa. Nesse relógio eu tenho marcado 9 horas e 32 minutos. Reparem que eu não tenho um H de horas e nem tenho um min de minutos. Mas eu sei que aqui é 9 horas e 32, aqui são 12 horas e aqui são 7 horas. Mas eu pergunto para você, você sabe me dizer se aqui é 9 horas e 32 da manhã ou da noite? Aqui é 7 horas da manhã ou da noite? E esse outro é 12 horas do dia ou 12 horas da noite? Tem como saber? Olhando assim para eles, não tem como saber. Ah, tio, mas se eu for pro meio da rua e eu tiver com esse relógio no braço e olhar, eu ver que o céu tá claro, claro que é 9 horas da manhã. Se tá de noite, eu olhar pro céu, tá de noite, é 9 horas da noite. Você precisou da ajuda do tempo. Você precisou da ajuda do seu arredor. Você precisou da ajuda de olhar para o céu e ver se tem sol ou se tem lua. Se é dia, se é noite. Mas se você estivesse trancado dentro de um quarto sem conseguir ver nada que acontece lá fora, só olhando para esse relógio na parede, você não tem como saber se o tempo passou. Ok? Você não tem como saber se é 7 horas da manhã, se é 7 horas da noite. Você só consegue saber olhando para fora, olhando para o externo, olhando para o meio ao seu redor, ok? Então nós temos aqui 7 horas, pode ser da manhã ou pode ser 7 horas da noite. Agora prestem atenção que eu vou anotar essa hora aqui. Existem 4 formas de anotar essa hora. Primeira forma vou dizer que é 7 horas da manhã. São 7 horas da manhã. Primeira forma de anotar. Segunda forma, eu posso escrever 7 horas. O segredo é esse H aqui, ó. 7 horas. 2 horas para amanhã. Agora, eu vou colocar 2 horas para a noite. Isso aqui é mesmo que 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 horas. Porque pode ser de noite também. Não é? Ou eu posso escrever, ao invés desses 2 pontinhos aqui, trocar pelo H. 19 horas. Tem 4 maneiras de registrar a hora. Coloco 2 pontos. Se eu não quiser colocar 2 pontos, eu coloco o H. Esses 2 aqui são para dizer a hora do período da manhã. E esses 2 aqui para dizer a hora do período da noite. Vamos colocar aqui agora a hora desse relógio vermelho. Se fosse pela manhã, 9 horas e 32 minutos. Aí agora eu vou trocar os 2 pontinhos pelo H de hora. 9 horas e 32 minutos. Ok? Agora se fosse no período da noite, seria 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas e 32 minutos. Vou trocar esses 2 pontinhos pelo H. Vamos lá. Então vai ficar 21 horas e 32 minutos, ok? Eu tenho como registrar 2 horários para manhã e 2 horários para tarde. Para terminar, o último exemplo. Tipo que eu só está fazendo tanto, porque tem uma tarefa bem grande com desse jeito que eu estou pedindo agora, tá?
Então, muita atenção. 12 horas, vou colocar como se fosse pela manhã. Usando os dois pontinhos, 12 horas. Tá aqui. Vou trocar os pontinhos pelo H de hora. 12 horas. Pronto, esses dois é do período da manhã. Agora eu vou escrever da noite. Aí eu continuo contando, né? Porque até 12 é de manhã. Passou de 12, já vai virando a noite. Vamos lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chegou de novo no 12. 24. Então é 24 horas para noite. 24 horas da noite. Ou pode ser trocar os dois pontos pelo H. 24 horas. Quando tiver assim, 0, 0, você pode apagar até esses dois zeros aqui, se quiser, tá? Aí fica 24 horas, ok? Muita atenção nisso que tem uma tarefa desse jeito. Vamos continuar. Agora reparem nesses três relógios. Aqui eu consigo saber se é da manhã, se é da tarde, da noite. Nesse eu consigo saber se é da manhã ou da noite? Sim, esses três, diferente desses três, eu consigo saber. Esse eu não consigo saber se é manhã ou noite, nem manhã ou noite, nem manhã ou noite. Nesse aqui eu consigo saber graças a isso aqui, PM, graças a esse AM. Por que, tio? Esse PM quer dizer pós-meio-dia. Pós-meio-dia. Então, se passou do meio-dia, passou da hora do almoço, já posso dizer que é 9h55 da noite. 9h55 da noite. Se aqui fosse um A, antes do meio-dia. Aqui é pós. O AM é antes do meio-dia. Então é 9h55 da manhã. Ok? Esse PM é pós meio-dia e AM antes do meio-dia. Aqui, ó, 8 horas e 2 minutos. Da manhã ou da noite? Aqui, ó, AM, antes do meio-dia. Nesse aqui não tem PM nem AM, nem antes nem pós. Não precisa. Ele já está dizendo que é 22 horas. Se são 22 horas, não existe 22 horas do dia. Só existe 22 horas da noite, ok? Então, muito bem. Então é muito importante a gente prestar atenção que existem 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, certo? Tio, quando é que começa as 12 horas do dia? Meia-noite. Chegou na meia-noite, meia-noite e 1, já começou o dia, o período do dia. E esse período do dia vai até meio-dia, mais ou menos na hora do almoço. Passou o meio-dia e 1 na hora do almoço, aquela tardezinha, aquela noite todinha, é às 12 horas da noite, ok? Vamos continuar. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu vou fazer a tarefa para vocês. Olha, um relógio ele tem 3 ponteiros. Alguns podem vir só com 1, com 2 ou com os 3. O ponteiro pequeno, ele marca o quê? O ponteiro pequeno, ele